foi apreendido um documento na sede do PL, na mesa de um assessor do ex-ministro de Jair Bolsonaro. E esse documento previa uma operação chamada de 142. Que é o Coronel Peregrino. Que é o assessor do Braga Neto. E tá aí o documento, Pedro, um organograma que previa ali entre os vários pontos, por exemplo, ali o ponto final seria: Lula não sobe a rampa. E aí a gente destaca não só aí a participação de Braga Neto, lembrando um documento apreendido na sede do PL, que também aparece nas investigações, com o indiciamento do presidente da legenda. Théo Cury também está conosco para falar sobre esse assunto. Mas aqui, Pedro, para a gente destacar um pouco do papel do partido também, daquele núcleo, Théo Cury, de desinformação. Porque a gente acompanhou em 2022 o próprio partido convocando essa entrevista coletiva, que a gente lembra e coloca aí em tela para vocês, dessa coletiva convocada pela legenda para trazer detalhes de um dossiê que questionava o processo eleitoral, as urnas eletrônicas. É isso, e aí você tem na figura central da imagem o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, um dos indiciados, um dos 37 que aparece no indiciamento feito pela Polícia Federal. Essa entrevista coletiva patrocinada pelo Partido Liberal teve como objetivo descredibilizar o processo democrático brasileiro e as urnas eletrônicas. Carol, eu peguei aqui o trecho do artigo 142. Se a gente conseguir botar a imagem na tela de novo daquele manuscrito apreendido, quando eu falo do amadorismo que permeia essa investigação, né, esse garrancho de papel aí assinado, né, você percebe que ele tem várias etapas que estão na tela. A etapa central é decretar o artigo 142. O que é o artigo 142? Ele diz assim: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, à lei e à ordem, ou da lei e da ordem. Trecho da nossa Constituição no que diz respeito ao artigo 142. Esse manuscrito que foi apreendido previa, por exemplo, interromper o processo de transição com Lula, mobilizar juristas, formadores de opinião que endossassem a execução ou o acionamento desse artigo 142, a anulação das eleições, a preparação de tropas e o enquadramento efetivamente desse artigo. Então você percebe que as coisas se conectam por meio do PL, uma vez que o partido serve de escritório para que as reuniões sejam feitas, para que as conversas aconteçam, para que de fato os interlocutores do golpe se encontrem, serve de bandeira, ou seja, de espaço, arena de defesa para descredibilizar o processo democrático brasileiro e as urnas, e tem também alguns de seus quadros envolvidos nesse esquema total de trama golpista, né? Como o Théo já mostrou, dos núcleos em que pessoas do PL aparecem ali no meio com várias funções distribuídas a elas. Só para a gente encerrar aqui rapidamente, até esse ponto, quando a gente fala sobre esse manuscrito, que mais uma vez a gente coloca em tela, que foi apreendido na sede do PL que apresentou em 2022 uma auditoria que questionava o funcionamento das urnas anteriores a 2020. O Théo consegue traduzir para a gente os principais eixos desse organograma rapidamente, né, Théo? Vamos lá, se a gente tivesse, inclusive, na página 753, tem a tradução que a própria Polícia Federal fez. Então, são 6 colunas: avaliação da conjuntura, linha de esforço, centro de gravidade estratégico, estado final desejado estratégico, centro de gravidade político, estado final desejado político. Isso envolve, no primeiro, relacionar as ingerências do judiciário nas ações do executivo e legislativo desde 2019, então um compilado do que eles veem como excessos do poder judiciário nos demais poderes da República. Linhas de esforço, um dos principais itens desse
nesse texto, enquadramento jurídico do 142 pela Advocacia Geral da União e pelo Ministério da Justiça, que daria um aval para a tomada de decisão do presidente da República, Jair Bolsonaro, convocação do Conselho da República e da Defesa, discurso em cadeia nacional de rádio e de televisão, vai na linha do que o Pedro havia mencionado, dos pontos da espinha dorsal para a mobilização social. Preparação, perfeito. Aí vocês vão ver com clareza aquele garrancho que a gente viu que foi encontrado com o Coronel Peregrino, assessor de Braga Neto. Ali, preparação, ensaios da tropa para as ações diretas, mobilização de juristas e formadores de opinião, preparar releases, ou seja, notas públicas e para difusão posterior, interrupção do processo de transição, anulação de atos arbitrários do Supremo Tribunal Federal. Na sequência, decretar o artigo 142 que o Pedro Duran mencionou, dia D, como eles chamavam. Restabelecer ali no estado final desejado estratégico, restabelecer a ordem constitucional e o livre exercício dos direitos fundamentais. E aí os passos seguintes: anulação das eleições, prorrogação dos mandatos, substituição de todo o TSE, preparação de novas eleições. Em linhas gerais, resumindo para o bom português, uma tentativa de golpe de Estado. Com a finalização, Lula não sobe a rampa.